Questões comentadas para concursos e seleções. Meu nome é Fabrício Tavares. Estou aqui para contribuir com seu processo de preparação rumo à aprovação. Para isso, selecionamos aqui uma série de questões que são comentadas e, a partir desses comentários, uma série também de dicas, de orientações que tem por principal objetivo acelerar o seu processo de preparação rumo ao alcance da sua aprovação. Ok? O dia de hoje, então, falaremos sobre o ECA, é uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a banca é a URI e a prova é de 2019. Antes de lermos enunciados alternativas, já algumas características dessa banca, ela geralmente tem enunciados mais extensos. Só que a URI, mesmo sendo extenso o enunciado, na grande maioria das vezes, na formulação das suas questões, todo ele é importante. E aí, uma atenção especial na leitura dele para responder aquilo que de fato a questão está solicitando. Aquela dica também que sempre referencio, e aqui estarei repetindo, quando você for ler um enunciado, eu sugiro que sublinhe as palavras-chave, deixe elas em evidência, porque elas podem conduzir a sua resposta depois ao acerto na questão aqui apresentada. Essa é uma daquelas questões que tem o enunciado, tem 4 alternativas e logo abaixo algumas delas vão referenciar como tendo as verdadeiras e também tendo aquelas que são falsas. Por isso, toda atenção na leitura do enunciado, como também das alternativas, são importantíssimos para depois responder de fato à questão que está sendo então questionada. Vamos lá, então, o artigo 4º então, do ECA, dispõe que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso, e aí vem o complemento. O mesmo artigo ainda define que a garantia de prioridade compreende. Então, voltando, é dever da família, da comunidade, sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida e saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo aqui faz uma introdução ao que vai ser solicitado agora, que este mesmo artigo tem o seu complemento e define que a garantia de prioridade compreende 1, 2, 3, 4. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstâncias. Segundo, precedência de atendimento nos serviços públicos e particulares ou de relevância pública. Terceiro, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Quarto, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Apenas afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. 1, 3 e 4 são corretas. 3 e 4 são corretas ou todas elas são corretas. Pessoal, ponto importante, tá? Numa questão como essa, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem de ser lido, estudado, analisado, ok? Segundo ponto, aplicar no ECA a todos aqueles exercícios que nós já falamos em outros espaços de leitura dinâmica e também, principalmente, de memorização. Aqui será fundamental, uma vez que ele apresenta tal e qual um dos artigos e questiona sobre essa questão da garantia de prioridade, que compreende a garantia de prioridade. Terceiro, outra dica que eu vou repetir aqui, quando for estudar legislações e quando for estudar cada um dos artigos e também dos elementos que compõem esse artigo, montem materiais exemplificando com a sua realidade ou construindo exemplos da realidade do seu cotidiano para cada um deles. Isso facilita com certeza o processo de retenção daquela informação e depois a aplicação no momento da prova numa questão como essa. Buscando e resgatando o artigo 4º, então ele faz toda aquela introdução que foi apresentada na
na questão, no enunciado da questão, e ainda traz um parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Letra B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Letra C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E letra D, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Por que falei tanto público e público aqui na letra B? Porque se formos fazer uma leitura das alternativas e lermos a segunda alternativa aqui, precedência de atendimento nos serviços públicos corretos ou de relevância pública, correto. Tem um particular aqui e é uma palavra, uma única palavra que está tornando essa segunda alternativa falsa, e depois de toda uma leitura extensa de um enunciado como esse, passando pelas alternativas e analisando aqui as possibilidades, temos uma grande possibilidade mesmo de passarmos por esse particulares e assinalarmos todas elas verdadeiras. Então, todo cuidado. Esse particular aqui, ele está tornando falsa essa alternativa aqui 2, fazendo com que a letra B seja o gabarito dessa questão. Pessoal, toda atenção mesmo, tá? Falou de ECA, falou em primazia, ou prioridade aqui, o que compreende essa prioridade do atendimento, a garantia de prioridade, sempre vai estar articulado a questões públicas, vai estar fazendo uma referência a todos os elementos que foram apresentados aqui anteriormente, família, comunidade, sociedade em geral, e poder público assegurar com profunda prioridade, não fala nada e não referencia nada de serviços particulares ou privados neste momento, nessa alternativa, nessa questão. Dessa forma, letra B, gabarito, toda a atenção novamente. Pessoal, um macete, tá? Questões como essa tem uma possibilidade muito, mas muito grande mesmo de ter o, entre aspas, pega-ratão. Ela até é extensa para possibilitar com que palavras sejam inseridas em meio às alternativas, com que nós acabamos passando, ou o nosso cérebro acaba não vendo algumas dessas palavras que podem tornar falsa essa alternativa. Volto para a programação neurolinguística e volto com uma dica. Leia com toda atenção o enunciado, sublinhando as palavras-chave, tenha clareza do que está sendo solicitado, assim como nas alternativas. Toda atenção e, se o tempo for possível, 2 leituras para que não passe um detalhe como esse e uma questão como essa, então, que deveria de ser acertada, uma vez que, conforme já disse, serviço social, conteúdos específicos, é de 85% para cima o número de acertos dos aprovados. Ok? Fechamos aqui mais uma questão de concursos e seleções. Então, aqui os nossas redes sociais, dados de contatos. Vai lá e visita o nosso site, conheça os nossos cursos. Instagram, Facebook, estamos presentes diariamente com conteúdos. Nosso WhatsApp aqui. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e faça parte do Grupo Educacional do Brasil. A sua aprovação passa por aqui. Grande abraço a todos e todas, ótimos estudos e até a próxima questão comentada.